Blessed people, Bem, povo abençoado, about por volta 2:07 das a.m. 2:07 da madrugada, East African time, no horário da África and today, Oriental, October e 18th, hoje é 18 de immediately outubro, after I finished the message of the Lord imediatamente today, depois que eu terminei a and I was mensagem sitting do down Senhor there hoje, e eu and estava fell asleep at the sentado seat. lá, e eu adormeci When I na fell asleep at cadeira, the seat, e quando eu then the Lord adormeci na spoke cadeira, my voice. então o Senhor falou My por voice voz. is saying, Por tell voz them ele disse, diga that para at eles the rapture of que the church, no arrebatamento their da bodies igreja, os will corpos look like deles mine. se parecerão Tell com o them meu. that at Diga the para rapture of the eles church, que no their arrebatamento da bodies will look igreja, like mine. os corpos And then I deles jumped serão como o meu. Então Then I eu realized pulei. that that was E the então voice eu of Christ entendi Jesus, the que Messiah aquela himself. é a voz de That Cristo is the Jesus, o Lord, Messias, the Ele Lord mesmo. himself, the Savior. Este é o Senhor, o próprio Senhor, o Because, you know, most of Salvador. the time it's the Porque Father vocês sabem que na maior that has parte been das speaking with vezes me. é o Pai que está And then falando I comigo. realized that this is the voice Então, of eu Christ Jesus, entendi que esta é a Messiah voz de himself. Cristo Jesus, o That tell Messias, them Ele that at the mesmo, rapture of the que church, diga para eles their bodies que no will look like arrebatamento mine. da igreja, os Then I jumped corpos up and deles shared with the serão people in the como o gazebo meu. and immediately Então, left. eu pulei And e so, compartilhei com as this is pessoas amazing, no blessed gazebo, people. e então eu saí. Então, isto é Because I just impressionante, finished the povo sermon, abençoado, a message in porque which I eu read from the acabei book o of sermão, John chapter a 3. mensagem que eu li em 1 John João chapter 3, capítulo verse 3, versículo Where he says, 2, onde ele diz: Dear friends, now we are Amados, children of God, agora somos and what filhos we de will Deus, be has mas not yet ainda não been se made known, manifestou o que but we haveremos know de that when ser. Christ Mas nós Jesus sabemos appears, que quando Cristo we Jesus shall be like aparecer, him, nós for we seremos shall como see Ele, him porque as he então is. o veremos And como today I was Ele é. exploring E hoje, enquanto on eu being estava like him, explorando o fato de being sermos partakers como in the Ele, divine nature sermos of God. participantes da And I natureza further read divina for you de today Deus, e from the depois book of eu li para Philippians, vocês chapter hoje 3, verse o 20 livro de 21. Filipenses 3, And it says 20 the e following. 21, onde ele diz o Philippians chapter 3, seguinte, verses 20, Filipenses 21, capítulo 3, it versículos says, 20 e But 21, our ele diz: citizenship mas a is in nossa heaven, pátria está and nos we céus, eagerly de await onde a também Savior from nós there, aguardamos o the Lord nosso Jesus Salvador Christ, de lá, who o by the Senhor power Jesus that Cristo, enables que him pelo to poder bring que o everything under his capacita de control, trazer will tudo transform debaixo do our seu lowly domínio, bodies transformará os so that nossos they corpos de will be humilhação like his para glorious que body. eles sejam semelhantes ao corpo And da yet, sua when I glória. finished that sermon and Entretanto, then quando my eu voice, I fell terminei asleep. aquele sermão, então eu adormeci sitting e at eu the estava gazebo, sentado Senior no Michael was there, gazebo, Senior and the entire Michael e office toda a came. equipe do escritório estava Then lá. I fell asleep on the Então eu seat. I was adormeci feeling na quite cadeira, eu tired. I estava was me sentindo battling muito with cansado, eu sleep. estava Then I realized the lutando Lord com wanted to speak sono, with me. So então eu when I fell percebi asleep, que o Senhor then my queria falar voice, comigo, então quando eu adormeci, tell them então that por at the voz, rapture of the diga church, para eles que no their arrebatamento da bodies will be igreja, like mine. os corpos deles serão como o meu. Tell Diga them para that eles at the que no rapture of the arrebatamento church, da igreja, their os bodies will be corpos like deles mine. serão Then como o when I meu. woke up, I shared Então, with the team quando eu there, and I acordei, eu realized compartilhei that is com a Christ equipe Jesus, lá. the Lord Então, himself. eu entendi That is que the era Lord Cristo himself, Jesus, o the Messias, Messiah, Ele the King mesmo, o himself. próprio That is Senhor, the o Creator Messias, o himself, próprio Rei, who que has just aquele spoken era to o me a próprio few minutes ago by Criador que voice. havia falado comigo poucos minutos antes por voz. As you know, I Como hear the vocês voice of God sabem, the Father, eu ouço a voz and de I'm Deus directly Pai under his e eu estou direct command diretamente on this debaixo big do mission. direto comando But it's dele so nesta powerful grande missão. to hear Mas é after tão sharing such a poderoso critical, sensitive ouvir, message depois today de ter compartilhado uma mensagem tão on the crítica e glorious bodies sensível you'll hoje behold a at the rapture respeito of the dos church. corpos gloriosos que vocês terão Then to depois hear do the voice of the arrebatamento Lord da himself, igreja, e the então Savior ouvir a himself, the voz do King próprio himself, Senhor, do the próprio Creator that Salvador, created do próprio everything Rei, do himself, Criador que criou the ruler todas of the as universe coisas, himself, Ele mesmo, o he that governante is do coming universo, himself. Ele mesmo, So the aquele que Messiah está is vindo, coming, Ele very mesmo. powerful, blessed Então o people. Messias está Very, vindo, very muito mighty time in the poderoso, church. povo Shocked me abençoado, quite a bit. um I tempo shared muito, with our muito team, poderoso, the teams that are me there, chocou Senior Michael bastante, eu Niswan, compartilhei and com o all nosso the teams time that are lá, there, the office Senior team. Michael Niswan After e that, a I equipe left do and escritório. realized Depois disso that eu the saí e Messiah então eu himself entendi que o próprio had Messias spoken with havia me. falado comigo. E é por That's why isso I've que eu come to vim you, até that you vocês may para understand que that the vocês Messiah possam is coming. entender que o Messias está vindo And time is e o running tempo out. está se Thank you. esgotando. Thank you. Obrigado, obrigado. Um, Então,
quando você vê a maneira na qual o Senhor arranjou todas as coisas ontem. Foi de tal forma quando os seus 2 megaprofetas do céu, os megaprofetas de Israel, estão dando a mensagem para as nações, para a terra inteira. Eles estavam dando aquela mensagem e então no final da mensagem eles vão até o gazebo lá e eles se assentam naquela cadeira e eles estão lutando na frente de Michael Nisman e todos os que estão sentados lá. Os 2 profetas estão lutando contra o sono e então repentinamente todos estão observando como que eu estava lutando contra o sono. Então repentinamente o Senhor me feriu lá na cadeira. Então naquele lugar o Senhor Todo-Poderoso agora envia Cristo Jesus, o Messias, para falar comigo e para confirmar, para literalmente confirmar e afirmar a mensagem que eu havia acabado de entregar, dizendo, diga para eles que quando o arrebatamento de fato acontecer, eles terão corpos como o meu, corpos gloriosos como o meu. E ao mesmo tempo, aproximadamente 2 metros do chão, então ele está escrevendo com o seu dedo. 1 João capítulo 3, versículo 2. Então eu fiquei chocado, então eu pulei e eu compartilhei com todos que estavam lá, a equipe do escritório estava lá, e então eu disse, o Senhor acabou de falar assim. E eles observaram como que eu estava lutando contra o sono até que o Senhor me feriu. E então eu disse para eles, este foi o próprio Rei. Este é o Senhor, este é o próprio Criador, este é o Messias. E então depois disso eu saí, imediatamente eu saí e subi, e então eu vim ao vivo no ar. Mas vocês vejam agora, tenham certeza de que vocês não vão desviar esta conversa daquele ponto. Eu sei que Deus é onipotente, Ele vê todas as coisas, mas nós estamos falando de Deus prestando uma atenção em particular, uma atenção específica ao sermão. Foi quando eu subi e então eu sentei e eu comecei a entender. Espera um momento. O Deus Todo-Poderoso, na verdade, Ele foi a maior audiência naquele sermão de ontem. Então, que sermão tão marcante foi aquele para que o Senhor respondesse instantaneamente por voz, para confirmar e afirmar que sim, de fato, é verdade. Sim, de fato, o que você disse vai acontecer. Eles terão um corpo glorioso como o meu. Diga para eles. Então, ele me fez olhar para trás para o sermão, então. Mas você descobre que, com certeza, aquele sermão foi um marco, porque naquele sermão você pode dizer com certeza que o Senhor está apresentando os 2 principais que vão lutar por ele na grande tribulação. Porque naquele sermão que tornou-se um marco, você pode ver que Deus estava falando tão claramente que, veja, nós estamos observando e ouvindo tudo que você está pregando lá. E para olhar aquele sermão baseado nisso, então você descobre que os mensageiros que estavam no Egito foram introduzidos, chamando os gafanhotos, chamando Deus Pai na nuvem, e ele veio ferindo as nações com as pragas do Egito, exceto que agora em uma escala maior, Zika vírus, o vírus da ebola e agora a Covid, ele feriu a terra inteira. Ele chama Deus Pai e ele vem na nuvem até ele. E um outro mensageiro que vai para o céu vivo, sem ver a morte. Na verdade, ele foi apresentado comandando o céu para abrir em Cacamega, comandando o céu para abrir em Lima, Peru, ferindo as nações com o terremoto. Tremendo! Isto me fez olhar para trás, para o sermão. Que sermão que é um marco para que o Senhor venha e responda instantaneamente. E ontem, eles tocaram nos eventos da transfiguração, que é exclusivo deles e o Messias, somente naquela montanha. E então, a mensagem que veio de lá, quando agora o Senhor disse, o Senhor está dizendo que foi o
Messias quem cumpriu tudo isso. Foi ele quem cumpriu os dois, a lei e os profetas. Em outras palavras, conduzindo esta geração para Lucas 16, do 19 ao 21. Quando ele disse, se você não os ouvir, você não pertence a este reino. Você não pertence ao reino de Deus. E então, finalmente, que ele está instruindo a igreja para que desta forma o Senhor está dizendo, você agora também tem uma chance de ser glorificado. Eu agora tive que olhar para trás para aquele sermão. Que marco foi aquele sermão para Deus responder instantaneamente por vós? Então você entende que a maior audiência, a audiência mais importante foi o céu. Foi Deus, na verdade, ouvindo ao sermão. Então eu olhei para trás e eu disse, neste sermão ele introduziu os dois principais, os dois generais, os guerreiros de Israel, que serão tão chave na próxima dispensação. Muito chocante. Então, não se desvie disto. O dia inteiro, todas as pessoas que ouviram isso estavam tremendo o dia inteiro. Eles disseram que eles estavam tremendo o dia inteiro. Até mesmo nós aqui, nós estamos assim, uau, que sermão para ele responder instantaneamente. E também anuncia, também tem a ver com a vinda do Messias. Você pode dizer que ele está dizendo, o Messias está vindo, ele mesmo, o próprio rei, dizendo, um corpo glorioso como o meu, um corpo como o meu, o próprio rei afirmando, confirmando que sim, de fato, o que você diz é correto. Diga para eles que vai acontecer. Muito chocante, povo abençoado. E quando eu olho os detalhes do sermão, isto te choca. Porque naquele sermão você pode ver muito claramente que o Senhor falou. Ele falou a respeito das promessas, ancorando a ministração deles, o seu cristianismo nas promessas. Que o Senhor prometeu, quando o homem caiu, que ele perdoaria os nossos pecados. Ele perdoaria os pecados do homem, é o pecado da igreja. E que o Senhor prometeu que ele jamais te abandonaria. Aqueles que são nascidos de novo, que o Senhor prometeu que ele iria preparar um lugar para você. E que o Senhor prometeu que quando ele vai preparar um lugar para vocês, ele vai voltar para vocês. Naquele sermão, você podia vê-lo dizendo que quando ele voltar para vocês, ele também novamente prometeu que ele ficaria com vocês na Nova Jerusalém para sempre. Tudo isso veio daquele sermão. Eu fui forçado a olhar para trás, porque muitas pessoas o dia inteiro têm falado e falaram o dia inteiro, o país inteiro e no exterior. Que tipo de visitação é esta? Que tipo de sermão é este? Que Deus responde instantaneamente por vós. Muito poderoso, povo abençoado. E então, este é o seu foco. Este é o seu foco. É aqui onde você precisa focar. Eu sei que o Senhor sempre nos conduz em um sermão aqui ali, mas este é o foco. Nunca, jamais, nunca ninguém pregou um sermão e então Deus responde instantaneamente. E eu o ouvi dizendo, diga para eles que é verdade, diga para eles que fui eu, o Senhor, quem fiz aquele sermão, diga para eles que o Messias está vindo. Muito poderoso mesmo, muito grandioso. Este é um tempo muito sério. As pessoas falando o dia inteiro e dizendo que estavam tremendo o dia inteiro. O que é que significa isto? Obrigado. Obrigado. Então você foca-os na grande visitação que aconteceu antes de ontem, quando eu terminei o grande sermão aqui, a grande mensagem do Senhor. E então o Senhor me feriu no gazebo. E o Senhor falou por vós, enquanto o dedo dele estava escrevendo 1 João capítulo 3, versículo 2, quando ele estava falando por vós, ele disse, diga para eles que quando o arrebatamento acontecer, os corpos deles, eles terão corpos como o meu, significando
corpos gloriosos como o dele. Então, quando eu acordei, eu entendi que aquele era o Messias que tinha falado. Então, este é o tema principal. Este é o tema principal agora, quando eles enviarem os seus pedidos de oração, tenha certeza de que você vai focá-los nisto. Veja, a Bíblia fala muito claramente que o nosso homem exterior vai se corromper nesta vida. A Bíblia diz que o mundo não pode reconhecer, não conhece os filhos de Deus agora, porque a forma como o sistema do mundo, o sistema de valores do mundo está estabelecido, eles não são capazes de identificar quem são estes filhos de Deus, aqueles que serão reis e sacerdotes do Deus Todo-Poderoso no reino que virá. Porque devido à forma como o sistema do mundo está estruturado, não há espaço para os filhos de Deus neste tempo, em termos de apresentá-los, exaltá-los ou identificá-los. E é por isso que diga para eles que a Escritura diz que, ainda que estejamos sendo desgastados exteriormente, mas interiormente está sendo construído um tremendo peso de glória para o reino que está vindo, para o governo que está vindo no céu, o reino de Deus, o governo do Messias. Esta é a maior visitação que está acontecendo agora, como que o Senhor falou com os seus servos em vós, para confirmar a mensagem que eles tinham acabado de entregar a respeito do arrebatamento da igreja e o corpo glorioso, a glória que está preparada para vocês. E é por isso que a Bíblia foca nas promessas. Foca os cristãos nas promessas. É por isso que quando você receber os pedidos de oração, foca-os nesta promessa, porque esta é a visitação atual na qual o céu está prestando muita atenção, como tema principal da conversa deste rádio agora, porque é nisto que o céu está prestando atenção agora. Então, quando você ler os pedidos de oração, diga para eles, não importa o que você esteja passando, mas lembre-se que nós temos as promessas de Deus. Ele prometeu curá-los, Ele prometeu vir até vocês, visitá-los, ajudá-los nesta vida quando você é nascido de novo. E sim, de fato, Ele vai curá-los, Ele vai dar a eles empregos, aqueles que precisam, mas você tem que focá-los na promessa maior. Esta promessa maior que Ele ressaltou agora, a promessa da glória, porque é isto o que o Messias por vós, é isto que o Rei, Ele mesmo. Isto significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, Deus triuno, estavam presentes no sermão que eu estava pregando aqui. É por isso que quando eu terminei, eles vieram para confirmar, significando que eles vieram para confirmar para a terra que tudo o que estes dois profetas já disseram para vocês é muito verdade. Tomem muito cuidado com as palavras deles. Então, quando vocês receberem os pedidos de oração de todas as pessoas, foca-os nas promessas. E as promessas podem ser estruturadas desta forma. As promessas que Deus deu na Bíblia para o seu povo, que não importa pelo que você passar nesta terra, Ele prometeu, número 1, que Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Ele prometeu isso, que Ele iria perdoar os nossos pecados. Esta é uma promessa tão tremenda, uma promessa maravilhosa, significando que Ele nos removeria da morte, porque o salário do pecado é a morte. Número 2, Ele prometeu que quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele jamais nos abandonará, jamais nos deixará até a consumação dos séculos. Se você quiser, você lê no livro de Mateus 28, do 16 ao 20, mas esta é a segunda promessa. A primeira promessa, Ele prometeu que Ele perdoaria o nosso pecado. Esta é uma promessa tão maravilhosa. Este é o sacrifício do Messias. Este é o maravilhoso sacrifício do glorioso Cordeiro de Deus, o Rei que falou comigo por vós ontem. E número 2, Ele agora promete que aqueles que o receberem, Ele jamais os abandonará, jamais os deixará. Ele estará com eles. Ele estará com eles até a consumação dos séculos.
Então, número 3, ele prometeu que ele iria para o céu e iria preparar um lugar para eles. E é aí onde você tem que focar os pedidos de oração. Porque esta é a conversa atual, a qual o céu está prestando muita atenção. E Deus está dependendo de nós para dispensar esta conversa. Isso não está sendo dado a outra igreja nem a ninguém mais. Somente aqui para que vocês possam transmitir esta conversa-chave do céu. E o céu está observando muito cuidadosamente. Novamente eu digo número 1, ele prometeu que ele perdoa os nossos pecados, a qual é uma promessa maravilhosa do sacrifício do Cordeiro de Deus. Foquem os pedidos de oração nisto. Número 2, ele prometeu que para aqueles que receberem Cristo Jesus, crerem em Jesus e o aceitarem, ele jamais os abandonará. Ele jamais nos abandonará até a consumação dos séculos, significando até o estado eterno, eternamente. Então, número 3, ele prometeu que ele iria para o céu preparar um lugar para nós. Número 4, ele prometeu que quando ele vai para o céu para preparar um lugar para nós, ele voltará para nos levar para estar com ele, para nos levar para os lugares que ele havia preparado. Então, número 5, ele prometeu que ele iria viver conosco na Nova Jerusalém, no estado eterno, para sempre, eternamente. Então você usa isto. Esta é a promessa na qual você tem que focar a igreja para que isso possa modelá-la, para que isto possa mudar as suas vidas. Você diga para eles, veja, não importa o que você esteja passando agora, uma criança doente, teu marido te prometeu divórcio ou foi embora, ou você está indo para o hospital, ou você está procurando um emprego, ou você está sendo abusado em algum lugar e tudo isso, simplesmente saiba que o Senhor prometeu para nós. Ele fez algumas promessas muito importantes nas quais nós temos que ancorar as nossas vidas, para que estas promessas possam instruir diretamente a forma como você vive aqui na terra, para que nós não percamos a vida nesta terra e também a percamos na eternidade, para que em tudo que nós estejamos passando, nós cumpramos a escritura de que, ainda que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, mas dentro de nós está sendo construída uma tremenda e eterna glória que Deus prometeu. Então, foque-os nas promessas de Deus, ao mesmo tempo decretando o sangue de Jesus. Ele prometeu perdoar os nossos pecados, e o mesmo sangue que perdoou os nossos pecados tem o poder para curar. Então, foque-os nas promessas. Obrigado.